Por que eu escolhi esse tema, decifra-me ou te devorarei? Tá. Alguém conhece aquela imagem que está lá? É uma pintura representando um personagem da mitologia grega. Sim? Quem que é? Édipo. Muito bem. Isso, da Esfinge. Muito bem, você é professora de história. Era só que faltava no nosso. Covardia. Mas por que o Édipo teria encontrado um personagem que disse para ele, decifra-me ou te devorarei, ou devorar? O que é que aconteceu? Olha, ele decifrou que era o ser humano, né? O que ele dizia Por que não? É só, o Édipo, ele não sabia quem eram os seus pais, né? O pai dele era o rei de Tebas, e quando ele nasceu, uma profecia ou uma sacerdotisa disse: haverás de ter um filho que te matará para desposar tua esposa, que era a própria mãe do Édipo, né? Bem, o Édipo saiu sem destino, depois que o rei mandou matá-lo, mas o criado não quis matar, abandonou a criança. Então ele saiu pelo mundo sem destino, e por onde ele chegava, em alguma encruzilhada, ele parava e pensava para que lado ele deveria ir da vida. Se ele sentia desejo de ir para a direita, ele procurava o caminho contrário, para a esquerda, para que a sua profecia não se realizasse, ou seja, ele não tivesse que um dia matar o pai e desposar a própria mãe. Um dia ele passa por um caminho que tinha um monstro, uma esfinge, tá aqui no cantinho lá, e esse monstro perguntava para todo mundo: quem é que de manhã cedo é quadrúpede, isso, anda de 4, ao meio-dia é bípede, isso, e à noite é trípede. Tá? E ninguém sabia, né? E o monstro devorava essas pessoas, esses caminhantes. E o Édipo sacou, né? E respondeu que é o ser humano. Tá? Por que é o ser humano? Porque quando nós nascemos, gatinhamos, os quadrúpedes. Ao meio-dia andamos em pé, quer dizer, na vida adulta e tal. E na velhice andamos com um cajado, né? Uma bengala, tá? Trípede, próximo. Tá? Coisa dos gregos, né? Mas como os gregos tinham uma filosofia e uma psicologia fantástica, a preocupação deles era sempre tentar explicar quem somos nós, né? Esse enigma da nossa existência. Bem, eu escolhi esse título exatamente para dizer isso. Nós vivemos diante de um enigma. Quem é o nosso aluno? Amigo, muda lá para mim. Aí, decifra-me ou te devorarei. Parece que eles nos dizem isso todos os dias. Vocês não têm essa sensação de quando entra em sala de aula, o aluno olhar para você e perguntar, consciente ou inconscientemente, ele está se perguntando: o que é que eu estou fazendo aqui? E a gente chegando lá na sala diz: o que é que eu vim fazer aqui? Pior, gente. Então ele está dando uma palestra no Mato Grosso, estava conversando com os professores exatamente sobre isso. Às vezes ele fica olhando para você, dizendo: para que eu preciso saber disso? E você, para que eu preciso ensinar isso? Ou não é? Hoje à tarde a gente vai trabalhar um pouquinho mais esse assunto de conteúdos, ok? Agora eu não quero conteúdo, agora eu quero trabalhar com outro conteúdo, que é: quem é esse personagem? Então vamos lá para mim. Então quem é esse que se apresenta a mim todos os dias? O que é que eu conheço dele? O que é que ele faz comigo? Né? Queremos ou não, ó, eu faço alguma coisa com ele, sim. Ele faz muito algo comigo. Eu tenho uma palestra chamada Neuroeducação, que não vou fazer aqui agora, tá? Mas que a gente trabalha um pouquinho essa relação, tá? E como é que o cérebro da gente processa essas emoções dos nossos encontros cotidianos ou casuais da vida. Ninguém sai do encontro como entrou, queiramos ou não. Verdade, né? E o nosso aluno nos agride a cada instante, nós o agredimos a cada instante. O nosso aluno nos acaricia a cada instante, nós o acariciamos a cada instante. Como é que se dá esse processo relacional? Né? Queiramos ou não, nós estamos trabalhando com seres humanos. Já foi a pedagogia em que olhava o ser humano como uma pedra ou uma cera que nós vamos moldar, é a visão do Rousseau. Nós vamos formar. Aliás, ainda tem muito na cabeça dos nossos queridos professores por esse Brasil afora a ideia de que o processo da educação é formar o cidadão. Formar é do verbo, formar é um verbo que vem do substantivo formar.
Forma. Botar na forma. Cadê a forma? Quem é a forma? Tá? No passado, até que isso existia. A forma era meu pai. A forma era meu professor. Ou a forma era o sistema. Olhemos para a realidade na qual a gente vive. Existe uma forma? Pois é. Você é a forma do seu filho? Você pode ser um orientador, você dá dicas, mas a forma, gente, tá? Mudou a sociedade. Já foi a época que a gente dizia, vai ser que nem meu pai, tem que agir como meu pai agia. Não é mais por aí, né? Bem, vamos lá adiante. Olha bem, um pequeno histórico feito nos Estados Unidos, então o que eu vou trazer aqui são algumas pesquisas feitas de lá e depois a gente atualizou para cá. Mudanças sociais provocaram profundo impacto na educação e na sociedade e pela primeira vez as gerações começaram a ser categorizadas pela mudança de comportamento. Porque até então isso não acontecia. Né? As gerações duravam, né, décadas e décadas e décadas e gerações. Então a geração do meu tataravô foi igual à geração do bisavô dele, do tataravô dele e assim por diante. No mundo pós-Segunda Guerra Mundial isso explodiu de uma maneira tal que hoje a gente fica perplexo. Mas vamos analisar um pouquinho melhor. Mude lá para mim. Assim, mais ou menos, o estudo levou à seguinte colocação. Há uma galera aí, hoje dos 48 anos para cima, tá? Nascidos de 42 até 62. Chamaram essa galera de os baby boomers. Já vou falar delas, já explico o que é que significa. Uma segunda, os cuspers. Essa geração não diz muito para nós, não vou falar muito deles. Seria mais... Ela foi uma geração que praticamente não influenciou o Brasil. Tá? A terceira geração é a geração X. Não é que você não influenciou, ela disse que ela era, e ela fez assim. Calma. Você, na verdade, é um baby boomer. Ok? Nós somos baby boomers, não se preocupe. É porque essa geração ela não chegou a atingir o Brasil enquanto valores. Essa coisa. A geração X, é a galera aí dos 35, 40 e tantos anos, tá? A Y, que é boa parte dos que aqui estão, né? Muitos de vocês são dessa geração. Falaremos dela, tá? E a geração M, que alguns chamam também de Z. Tá? Eu prefiro mais M, já explico adiante o porquê. Tá? Mas se vocês forem pesquisar aí em documentos, livros, reportagens e tal, chamam mais de